Bom dia, eu sou Vinícius Carlos Vieira, esse é o Cinema Aqui e hoje eu vou falar de Tempo de Caça e muito provavelmente eu vou errar a pronúncia de todos os envolvidos no filme. Tempo de Caça é uma produção sul-coreana que entrou meio que de mansinho no catálogo da Netflix. Não fez muito sucesso, não ficou no top 10 mais assistidos, mas com certeza é uma pérola do gênero e você não deve deixar de conferir esse filme. Tempos de Parasita ganhando o Oscar, desperdiçar a oportunidade de conhecer mais um ótimo filme dessa safra da Coreia do Sul é algo impensável. Principalmente porque, assim como Parasita, o filme dirigido por Sung Hyun-woo engana o espectador se vendendo em um gênero e quando você menos espera, vai lá e mergulha num outro que é um pouco distante. Nesse caso, o filme começa com esses 4 amigos que decidem assaltar um cassino clandestino, mas quando você percebe que tudo tá dando certo demais e cedo demais, Tempo de Caça se transforma em um terror divertido e que não tem pena nem dos protagonistas, nem do espectador que vai ficar afundado no sofá. Essa transformação acontece quando os protagonistas começam a ser perseguidos por um maluco psicopata que poderia estar estrelando qualquer slasher por aí. Isso tudo funciona muito bem, já que o filme, que é escrito e dirigido pelo Sung Hyun-woo, se divide nesses 2 filmes bem distintos. Ele coloca toda a história nesse futuro, não parece estar muito distante da nossa realidade, mas que tem um jeitão de ter sido esquecido e tomado por uma pobreza quase estrutural e que esmaga esses personagens. O crime é perfeito, então é fácil entender o quanto os protagonistas são vítimas desse sistema e o quanto não há esperança para eles. Isso permite que eles falem de pequenos roubos, pequenos golpes, roubos, com uma naturalidade que não foge daquele mundo. Como se não houvesse nenhum outro jeito de sobreviver ali, naquele lugar, a não ser que fosse estando à margem da sociedade e das leis. O diretor faz um trabalho de construção desse mundo que é bem eficaz e por mais que esse primeiro momento do filme seja meio óbvio e sem surpresas, tem um estilo visual legal e coloca o espectador dentro desse cenário. E mais importante ainda, deixa todo mundo à vontade com esses personagens. É impossível não torcer para os 4 amigos, mesmo nesse primeiro momento do assalto, quanto do que vem depois. E talvez o caldo deles comece a entornar não por qualquer bobagem ou amadorismo ou clichê. Tudo dá certo, mas eles parecem que são aquele tipo de gente que está no lugar errado, na hora errada, e é realmente o azar que acaba com o sucesso deles. E por mais que tenha esse MacGuffin para forçar essa mudança de clima, ele próprio logo é esquecido, como um bom MacGuffin deve ser, e a trama continua agora sustentada por essa perseguição inevitável que é realmente o que faz do filme algo imperdível. E aqui uma pausa para a gente falar o que é um MacGuffin, para quem nunca escutou a expressão. De modo simples de explicar, o MacGuffin é uma desculpa. Quase sempre é um objeto que serve como motivação para algum personagem ou grupo de personagens dentro da trama. É algo que deve ser carregado, algo que deve ser protegido, roubado ou sei lá, entregue para alguém. Não importa. O que importa é que o objeto em discussão é irrelevante por si só, mas os personagens precisam lidar com ele, já que a história é quase sempre sobre os personagens, sobre a jornada deles, e o objeto em questão deixa de ser tão interessante. Sim, um anel é um MacGuffin. Isso pode tirar alguma polêmica. O Alfred Hitchcock era o rei dos MacGuffins, com plano de avião, tratados de paz, uranos radioativos. Nenhum deles era importante para as histórias, mas pareciam que era a coisa mais importante do filme. Outro MacGuffin famoso é o próprio Falcão Maltês do filme de 1941, de mesmo nome, já que ninguém se importa com a estátua do Gaviãozinho e mesmo assim ela move toda a trama. A gente pode citar ainda a maleta do Pulp Fiction e a Arca da Aliança do primeiro Indiana Jones com MacGuffins clássicos. No caso do Tempo de Caça, o MacGuffin são uns discos rígidos que eles acabam roubando meio que sem querer, mas isso é logo esquecido pelo vilão, já que ele próprio aponta que tá fazendo aquilo pela diversão, já que os protagonistas se mostram adversários interessantes. O assassino é vivido pelo Hae-Sung Park, e eu devo estar falando errado o nome dele, e ele representa a realidade violenta e implacável que agarra os protagonistas. Por mais que tudo dê certo, aquele mundo que eles queriam deixar para trás se agarra neles, não deixa eles ir embora. Melhor ainda, aquele mundo se transforma em um mundo ainda mais perigoso. Esse segundo filme dentro do Tempo de Caça não é um daqueles terrores que se sustenta com susto ou acordes altos. Na verdade, ele é quase um terror psicológico. O trabalho do Sung Hyun
Wong, que eu devo também estar pronunciando errado o nome dele, o diretor, nesse momento é impecável. Ele mergulha os protagonistas nessa experiência nervosa, tensa e muito violenta. A câmera dele se posiciona extremamente bem em cena e faz coisas muito divertidas visualmente. Tem uns ângulos baixos que fazem o vilão ficar gigantesco, ao mesmo tempo que ele, na cena seguinte, ou quase na mesma cena, inverte a câmera, espreme os protagonistas e mostra quanto eles são pequenos perto daquela situação. Enfim, a câmera dele faz questão de se esgueirar pelos cantos, ir atrás dos obstáculos e sempre espiando como um filme de terror clássico, como o Halloween fez, como o John Carpenter fazia, enfim, como virou quase um clichê visual do gênero. Isso fica ainda mais adequado nesse mundo que é tomado por uma névoa densa e desesperadora. A diferença visual entre os dois momentos do filme é algo quase exuberante. Nem as cores do filme batem. Esse segundo momento é realmente um filme à parte. E ter esses dois filmes dentro de um só é algo inesperado e imperdível, ainda que eu tenha repetido a palavra filme 20 vezes só nesse parágrafo. Por fim, Tempo de Caça ainda tem um terceiro momento que é bem distinto, mas ele é muito mais sensível, exposto e delicado, que discute quanto é difícil deixar o passado para trás mesmo sem um assassino maluco à sua procura. Portanto, não falta personalidade para Tempo de Caça contar a história que ele precisa contar. E essa vontade de ser ele mesmo é algo pouco comum em um cinema que tem medo de ser tudo aquilo que gostaria. Muita gente presa aos gêneros e obviedades, ao invés de tentar ser algo novo e único, que é o que o Tempo de Caça consegue ser. Por isso tudo, não perca Tempo de Caça na Netflix, que não tá pagando a gente pra gente fazer esse comercial, mas que pode vir a pagar. Assim como não deixe de compartilhar esse vídeo, assine nosso canal, lave as mãos, passe muito álcool em gel e, mais importante de tudo, se puder, fique em casa que logo logo a gente vence essa epidemia, acaba com essa quarentena e volta a falar daqueles filmes de Hollywood cheio de dólares e bilheterias cheias de pipocas. Se bem que Tempo de Caça faz valer essa quarentena em termos de cinema, então até semana que vem com mais filmes aqui no Cinema Aqui.